Clica aí no aviãozinho para chamar outras pessoas, que a gente vai falar sobre liderança e sobre os desafios que os líderes estão enfrentando nesse momento de crise, que eles têm feito com as suas equipes, como é que eles têm atuado. Então, quem ainda não clicou no aviãozinho, chama alguém, algum líder que possa se interessar aí por esse tema. O tema são os 4 pilares da liderança. A gente vai falar sobre o pilar físico, emocional, mental e espiritual. Como é que tudo isso se conecta e como que no cenário atual os líderes têm atuado. Então, deixa eu chamar a Andressa aqui. A Andressa já está entrando. Oi, Oi, Andressa! oi, Fê, Tudo bom bem? dia. Vontade de te dar um Tudo beijo pessoalmente. não é? Quando isso tudo acabar, finalmente. Pois é, a gente vai ainda se abraçar, se beijar. Com Bom, certeza. eu vou me apresentar, Andressa, depois na sequência eu te apresento, tá? Maravilha. Eu sou a Fernanda Fiore, sou consultora da Iluminata, tenho aí uma bagagem de 14 anos no mundo corporativo. Vou trazer para vocês um pouquinho da minha experiência também quando eu estive na liderança, sentada na cadeira da liderança, para a gente fazer esse bate-papo de hoje, falar um pouquinho sobre os desafios desses líderes. Eu tenho formação em administração de empresas, MBA em gestão empresarial, e a Andressa também, né, vem do mundo corporativo, tem aí uma bagagem de 10 anos de experiência, mais precisamente nas áreas de RH, né, Andressa? Sim, É coach também, como eu, sim, sim. e também consultora da Iluminata. E a gente está aqui hoje para fazer um bate-papo, né? E eu quero convidar vocês para colocarem suas dúvidas, seus comentários. A gente vai interagir com vocês o tempo todo. A ideia é a gente fazer uma troca de fato. Então, os líderes que estão aí nos assistindo, coloquem suas dores, suas angústias, seus desafios que vocês têm enfrentado, para que a gente possa juntos se apoiar nesse momento, né? Só para contextualizar um pouquinho, a gente vai falar então dos 4 pilares da liderança. A gente vai falar da importância dos líderes, né, estarem fisicamente energizados, emocionalmente conectados, mentalmente focados e espiritualmente alinhados. A gente vai falar sobre esses 4 pilares, não de uma maneira muito profunda, né, porque é um tema bem extenso, é um tema que merece aí horas e horas de live, né? É Mas a verdade. gente vai falar, dar uma pincelada sobre esses 4 pilares e conectar muito com o que está acontecendo nesse momento, onde a gente tem aí um nível de estresse bastante grande, né? Eu falo que sempre o estresse positivo ele é ótimo, porque ele nos impulsiona, mas o Move. estresse negativo ele nos paralisa em alguns momentos, ele desperta o medo, a ansiedade, e aí trazendo um pouquinho, né, para a questão da neurociência, o quanto isso desperta também um aumento do nível de cortisol, um aumento do nível da adrenalina, da noradrenalina, e aí a gente tem uma queda, né, de serotonina, que tudo isso mexe com o nosso humor, tudo isso faz com que a gente tenha comportamentos e atitudes que nesse momento, né, Andressa, vai fazer toda a diferença para a liderança, né, Andressa? Pois Como é que você é, vê Fê. isso? Pois é, e a gente tá nesse momento de não saber onde estamos. Sabemos onde estamos, mas não para onde vamos. E aí, entrando nesse conceito da neurociência, a gente está o tempo inteiro acionando o nosso sistema de fuga ou luta, né? E aí, com isso, vai liberando cortisol. Então, estamos sobre estresse e tensão o tempo todo, né? E uma hora o nosso corpo vai cobrar isso, né? Então, assim, o quanto a gente consegue fazer, ter alguns momentos de relaxamento para tentar diminuir um pouco essa carga no nosso corpo. E aí, momentos de relaxamento, muitas vezes a gente está dentro de um apartamento pequeno, não tem muito espaço, não precisa ser vou sentar em silêncio e fazer uma yoga, uma meditação longa. Pode ser durante teu banho, você bota uma música, e aí a Uhum. gente tem uma opção de escolha, né? Assim, eu posso escolher.
alimentar esse estresse, ou eu posso escolher, durante o momento que eu tenho, fazer dele um momento um momento de relaxamento para conseguir de novo ir entrando no eixo, né? Acho que isso do fisicamente energizado tem um pouco com isso a ver, né? Com estar centrado, e esse relaxamento ele é importante, essencial, essencial. Eu sempre falo assim, Andressa, que a gente tem que fazer igual quando a gente está lá no avião, né? Coloca, se necessário, coloca primeiro a máscara de oxigênio em você. O líder, ele é referência para a equipe, ele acaba sendo um grande educador, né? Eu gosto até de usar essa palavra para trazer um pouco para o mundo da liderança, o quanto ele influencia através do seu comportamento, no comportamento dos seus liderados. Então, trazer práticas como essa de centramento, onde o líder ele busca ali o seu equilíbrio, e a gente já está entrando um pouco, né, no pilar emocional, faz toda a diferença, né, para esse líder. Ele precisa estar equilibrado nesses 4 pilares, justamente até para dar apoio para os seus liderados nesse momento, né? Quando a gente entra um pouco aí no pilar emocional, o quanto, por exemplo, eu estou conectado comigo, eu sempre falo, né, da questão da alta performance, mas a alta performance com um também, né? Da minha performance, o quanto eu estou cuidando do meu equilíbrio, do meu eixo emocional. E aí a gente pode até falar um pouquinho, né, da questão do conceito da inteligência emocional, do Daniel Goleman, de trabalhar principalmente o seu nível de autoconsciência, ou seja, como é que eu tô, como é que minhas emoções estão, que tipo de emoções tem ocorrido nesse momento, que tipo de emoções, por exemplo, tem ocorrido nos meus liderados, né, que eu estou fazendo essa gestão remota, e será que eu estou entendendo e tenho empatia, por exemplo, para compreender a realidade que os meus liderados estão tendo em casa? Como é que se vê isso, Andressa? É engraçado, Fê, você falar isso da empatia, né? Eu penso muito no conceito da inteligência emocional, e empatia também me vem à cabeça Brené Brown, que fala da vulnerabilidade e fala também muito da empatia, né? Que a empatia, ela é isso, ela é enxergar o outro por um ponto de vista diferente do meu. Então, na PNL, a gente fala isso muito do mapa, né? O mapa do outro é diferente do meu. Então, a empatia não é olhar o outro pelas minhas crenças, é olhar o outro por isso. Então, com isso eu imagino que realidades que a gente nem imagina apareçam na nossa equipe, né, nos nossos liderados. Então, eu acho que todo mundo está improvisando, né, nesse momento. Eu acho que ninguém sabe o que é o jeito certo de fazer, está todo mundo tentando buscar a melhor solução. Então, com isso, a gente, quando líder, se depara com problemas dentro da casa, do nosso liderado, né? Então, isso, eu acho que ter empatia e enxergar, e eu gosto muito desse conceito da vulnerabilidade, porque eu acho que ela é um grande guarda-chuva para muitas das nossas, das nossas emoções, né? Eu acho que quando Perfeito. a gente não é o externo, nunca é o externo, é sempre aqui a gente. Então, como lidamos com as nossas, como líder, com as minhas inseguranças, por não ter as respostas, por não saber para onde vamos, e tudo bem, eu não sei, quem que sabe? E tá tudo certo, Sabe? né? Eu gosto bastante aí quando você fala dessa vulnerabilidade. Às vezes o líder ele coloca a capa do super-homem, da Mulher Maravilha. E acho que nesse momento é importante, até para que você crie uma conexão com a equipe, mostrar também a sua vulnerabilidade, né, Andressa? O quanto pode ser desafiador para você como líder. Estamos todos aprendendo juntos. Eu tenho um cliente de coaching que ele se abriu comigo, né? Ele trouxe uma situação onde ele falou assim, Fernanda, eu estava fazendo reunião, né? Eu propus para a equipe de fazer uma reunião de manhã e à tarde, todos os dias, e
para algumas pessoas isso gerou um desconforto muito grande, porque passou a percepção de que eu estava querendo controlar o que as pessoas estavam fazendo, controlar se elas estavam trabalhando. E aí, juntos, né, durante o processo de coaching, ele começou a perceber que ele falou assim, poxa, eu preciso alinhar expectativas individualmente. Eu preciso também pedir ajuda, dizer o quanto está sendo desafiador e o quanto eu não sei trabalhar dessa forma e também não tenho a melhor forma, não tenho a receita. Qual é a melhor forma, então? Vamos alinhar expectativas, me diz de que forma eu posso te apoiar, de que forma eu, como líder, posso estar junto, mas também não quero passar a percepção de que eu estou controlando. Então, é um pouco essa coisa do líder, ele trazer sua vulnerabilidade, de saber pedir ajuda, de qual é a melhor forma de liderar essas pessoas. Faz sentido para você? Nossa, faz super, né, Fê? Porque a gente tem, de novo, né, opção de escolha, né? E aí eu escolho exercer ou não. Eu posso ser o líder, coitadinho, pô, meu liderado não gostou do que eu dei. Ou eu posso ser o líder, os dois pensando do mesmo lado da moeda, não. Eu posso ser o líder, eu sei todas as respostas. Então, se não é do meu jeito, é o outro que está errado. E aí, qual que é o outro lado da moeda disso, né? É justamente essa Perfeito. questão, de eu enxergar, não tenho todas as respostas, sei que as pessoas são Isso. diferentes de mim, e tá tudo bem um gostar de É. falar comigo de manhã e à tarde, e o outro falar, tá Eu tudo adoro essa sua certo. fala, Andressa. E tá tudo bem. Tem uma pergunta aqui da Lia. A Lia falou assim, ó, como fazer para manter conversas individuais frente a um time grande, mais de 15 pessoas? Lia, sem sombra de dúvida, é super desafiador. Eu tive uma época que eu tive uma equipe de quase 20 pessoas, quase não, né? Eram 18 pessoas. Coloca na sua agenda momentos, nem que sejam conversas rápidas, né? Às vezes as pessoas elas acabam não tendo essas conversas individuais com a falsa percepção de que a gente precisa conversar 1 hora com cada pessoa, 2 horas, 1 hora e meia. Tenha conversas rápidas, Lia, de você escutar. Às vezes a gente está tão pronto para dizer, né, e trazer modelos ou formas como líderes, mas às vezes simplesmente a gente precisa escutar essas pessoas, né? Então, tenha algumas conversas individuais, sim, né? Agenda aí com as pessoas, de acordo com a disponibilidade de agenda sua e dos seus liderados, mas ouça, né? Esteja aberto para captar exatamente o que eles estão precisando. Tem um outro cliente de coaching meu, que ele fala assim, Fernanda, eu não tinha a menor ideia da realidade que um dos meus liderados vivia em casa. Então, ele tem problema de relacionamento com a esposa. Então, ele está vivendo um momento bem desafiador também, por não ter uma relação saudável dentro de casa. E como é que a gente convive com tudo isso? Se a gente não é um líder que a gente ouve, que a gente está aberto, que a gente adota essa postura, né, de me fala o que você está precisando, de que forma eu posso te apoiar, as coisas não vão acontecer, né, Andressa? Não, não, isso é verdade. E eu acho que também, e aí entrando de novo nesse conceito da Brené Brown, ela tem um livro, né, A Coragem para Liderar. Uhum. E aí então a Brené Brown, ela é uma pesquisadora, com base nas todas as entrevistas que ela fez, ela entendeu esse conceito de vulnerabilidade e ela trouxe isso tanto para o mundo corporativo como, óbvio, para a nossa vida. Ela tem vários livros sobre isso. E uma das características lá do livro fala sobre o mercado precisa de líderes corajosos, é um dos textos lá dela, de um dos capítulos, né? Então todo mundo fala sobre essa coragem, o líder tem que ser corajoso, o líder tem que ser o que detém todas as respostas, tem que ser aquele que está com tudo certinho aqui. E quanto que é completamente ao contrário, né? O líder forte, ele é justamente aquele que pede a colaboração, que delega, que reconhece, que Uhum, negocia. uhum. E a coragem, né, ela é uma coisa que pode ser ensinada, né, pode ser aprendida.
Porque ela é sim. um comportamento, né? Ela não é quem eu sou, ela é ela é demonstrada através de um comportamento, e comportamento a gente consegue mudar. Então essa coragem, ela é essa combinação de eu encarar a minha vulnerabilidade, de eu ter valores e agir conforme esses valores. Então, eu como líder, qual é o meu valor como líder? O que é importante para mim? E aí, aprender a crescer dentro disso também, nessa linha de que. Aí a gente entra no mindset depois também, pode, É, é, né? Ó, é. vai um puxando Uma coisa tá ligada à outra, né? a E é outra, né? É exatamente isso. Então, eu acho que ter valor, e aí eu acho que a cultura da empresa, com toda certeza, perfeito. impacta. Com toda São os valores certeza. do líder, os valores do liderado e os valores e a cultura da organização que precisa ser levada em consideração, né, Andressa? E não é porque a gente está remotamente que essa cultura ela não existe, né? E como é que o líder ele continua sustentando essa cultura, trazendo esses valores, né? E conectando as pessoas de acordo com a cultura organizacional, né? Exatamente. E aí, eu acho que tinha uma pergunta da Fê, mais ou menos nesse sentido, né? Deixa eu colocar Uhum, aqui. A liderança que promove um ambiente emocionalmente seguro para que todos possam expor a vulnerabilidade. Que dica vocês perfeito. dariam? Fê, pode dizer, Fê, depois eu, eu acredito. Você Pode falar, pode encontrou? falar. É, Não, eu é, estou procurando aqui o comentário. Repete para mim, se você localizou, repete para mim o ó, comentário, Andressa. Aí eu tá bem lá respondo e em depois cima. você Aqui, segue. ó, achei. A liderança que promove um ambiente emocionalmente seguro para que Uhum, todos possam expor a vulnerabilidade. Que dica vocês perfeito, dariam? perfeito. Então, é o que eu falei, né, Fê? É, a melhor forma de você trazer um ambiente de vulnerabilidade é, primeiro, você criar a base que é a relação, que é a conexão com as pessoas, que é aquele vínculo de confiança. Sem essa base, sem o vínculo de confiança, é muito difícil você criar um clima e dar abertura para as pessoas se sentirem à vontade de trazer sua vulnerabilidade. Imagina assim, se eu tenho uma equipe onde eu não confio nas pessoas, onde principalmente eu não confio na minha liderança, qual é a probabilidade de eu trazer essa vulnerabilidade, de eu me abrir com o meu líder, de trazer, por exemplo, uma dificuldade que eu tenho nesse momento, de me expor. E eu sempre falo que a vulnerabilidade, se eu sou líder e quero trazer um ambiente onde as pessoas tenham essa abertura, primeiro eu preciso começar comigo. Então, eu preciso ser um líder onde eu falo das minhas questões, onde eu trago aqueles desafios, que medos e que anseios, por exemplo, eu tenho nesse momento, o que está sendo difícil, o que está sendo desafiador, pedir ajuda, perguntar para as pessoas qual é a melhor forma de liderá-las, né? Então, são perguntas que parecem simples, né? Mas são muito profundas e que todo esse tipo de comportamento e atitude, Fê, vai permitir que as pessoas se sintam mais confortáveis de trazer as suas questões. Então, eu sempre falo, não adianta você querer que as pessoas tenham comportamento se antes você, como líder, não tem. Eu lembro que quando eu estava na liderança, eu tive uma ocasião que eu pedi feedback para as pessoas individualmente. Foi um momento bem desafiador para mim, foi bem difícil. Mas eu precisava naquele momento entender como que eu estava sendo como líder para essas pessoas. E eu ouvi coisas assim que me surpreenderam, outras que era de conhecimento já, né? Porque eu já estava num processo de autoconhecimento, mas muitas coisas que vieram dos meus liderados eu não fazia a menor ideia. E é como a Andressa falou, né? Que tem no modelo mental das pessoas? Como é que elas percebem as coisas que estão à sua volta, o estilo da minha liderança, e as pessoas percebem de formas diferentes. Só que se eu não perguntar para elas, e se eu não estiver de fato aberta para ouvir o que elas vão me trazer, e trazer as críticas construtivas, eu também não vou me desenvolver na liderança, né? Então, o processo de desenvolvimento na liderança é também passar por essa experiência, né? De você perguntar para as pessoas assim, qual é a melhor forma de eu te liderar? Estou acertando, estou errando, me diga, né, aonde eu estou acertando e onde eu estou errando. Faz sentido, Andressa? Nossa, faz muito, porque
a vulnerabilidade, ela conecta, né? Ela nos conecta e mostra que a gente de novo, não temos todas as respostas, né? E aí Perfeito. também uma característica muito importante da liderança é se levantar. Pô, recebi um feedback que bateu. E aí qual é o tipo de mindset que eu tenho? Eu vou bloquear aquilo ou vou entender isso como uma oportunidade de crescer, de desenvolver, né? E levanta, vamos, segue, né? Faz muito sentido isso, né, Fê? Faz. Quando você traz a questão do mindset, a gente está entrando um pouco já também no pilar emocional, no pilar mental, né? Mental, O quanto o meu pilar mental na liderança, ele precisa estar extremamente focado, extremamente no presente, né? Para que eu esteja concentrado e tenha um centramento para liderar as pessoas nesse momento. Eu sempre falo que quando as pessoas elas têm esse modelo mental, né, de desenvolvimento, de querer contribuir, de querer desenvolver as pessoas, tudo fica mais fácil, né? Faz é sentido? verdade. Faz. E eu falo assim que para transformar, né, para transformar o que nós somos, a gente precisa primeiro transformar o que a gente pensa. Então, assim, se eu quero como líder mudar algum comportamento, mudar alguma atitude, eu primeiro preciso transformar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, né, o meu modelo mental, para depois mudar um comportamento. Então, um exercício legal para a gente mudar comportamento, por exemplo, poxa, eu nunca fui um líder que ouvi. E como é que eu mudo esse comportamento agora, né? Primeiro eu preciso acreditar, precisa fazer sentido, né? No meu modelo mental, preciso entender o porquê, né? Quando a gente entende os porquês, a gente faz muito sentido. Faz sentido, né? Por quê? Para que eu estou ouvindo as pessoas? Qual é o meu interesse com isso? Se a gente, aí com isso a gente pode trazer o conceito da PNL, né, da pirâmide lá dos níveis neurológicos, Os níveis né? neurológicos. Quando eu entendo, porque o porquê está muito ligado às crenças, aos meus valores. Então, com certeza tem alguma coisa por trás, o porquê que para mim ouvir é uma coisa que tá aqui, sabe? Me impedindo de ouvir. Então, quando eu entro nisso, nessa crença, não ouço, vamos trabalhar isso. Com isso fica mais fácil para mudar esse comportamento, que é o quê? A capacidade, como. Então, esse é um conceito que faz muito sentido, né? A gente enxergar como funciona a nossa cabeça de cima para baixo, né? Exato. Então eu preciso estar muito, muito conectado comigo, né, Andressa? E nesse processo todo, o autoconhecimento ele é muito importante, né? A autopercepção da liderança, né? Andressa, quando você estava na liderança, né, que você viveu lá no mundo corporativo, você viveu algum desafio, né? Alguma situação onde você precisou trazer um pouco dessa sua vulnerabilidade, precisou trabalhar um pouco essa sua questão de empatia? Tem alguma situação que você vivenciou na vida real para você trazer para gente? Eu tenho uma... Essa foi na época que eu trabalhava como business partner, né, consultora de RH. E eu atendia uma das áreas, a gente fez uma pesquisa de engajamento na empresa como um todo e o resultado dessa área foi horrível. E a grande maioria das respostas foi sobre a liderança e a liderança sênior, né? Então, a liderança são os meus líderes diretos, coordenador, gerente, enfim, a liderança sênior é o diretor da área. E aí, fizemos toda uma análise dessas respostas, levamos isso para a liderança. E já preparados para ter que pensar no que a gente vai fazer com isso caso o líder não aceite qualquer coisa que foi falada, né? E aí a nossa grande surpresa, assim, foi que o gestor,
né, um diretor com anos e anos de experiência, falou, nossa, eu não tinha ideia de que eu era visto desse jeito e que eu pecava em coisinhas muitas vezes simples, sabe? Muitas das pessoas falavam que elas queriam ser vistas, só. Que talvez o diretor passasse pela área e falasse, não é nada Atitude muito. simples, né? Exato. Então, foi muito legal que ele assumiu que ele poderia fazer diferente, fazer melhor, e foi de cabeça nessas ações, tanto de desenhar as ações quanto de implementar. Então, eu acho que a vulnerabilidade na prática, ela pode muito bem ser Uhum. exercida e que você não vai ser menos porque você mostrou um ponto teu que você pode melhorar. Então, como a gente falou, né, a vulnerabilidade ela conecta. Então, quando Sim. o outro entende que, eu falei uma coisa que pode ser melhor, o outro aceitou, mudou, tá ótimo, esse é o melhor cenário, né? Então foi isso, esse diretor ele aceitou, vamos mudar. Então fizemos diversas ações, desde as coisas mais mirabolantes, mudança de espaço físico, né? Até ele passar pelas áreas, oi pessoal, bom dia, tá tudo bem aqui, o projeto tal, né? E foi tudo super resolvido, né? Então, e aí, tanto que na pesquisa de engajamento seguinte, foi o melhor resultado da empresa. Então, é uma Olha, coisa que tem resposta. pois é uma atitude assim que parece tão simples, né? Você fala assim, nossa, um É, simples contato, um bom dia, passear pela área, procurar uma conexão com as pessoas, isso já faz toda a diferença, né? Então, a primeira é, coisa que esse líder ele precisou fazer é um processo aí de se reconhecer, de se perceber, de estar aberto a mudar primeiro, né, o seu modelo mental, mudar um comportamento e trazer algo de acordo com as necessidades e expectativas das pessoas. E precisa de muita coragem, né, para a é, gente mudar. Então, precisa. o Brené Brown fala muito também no livro dela, né, a respeito da coragem. E Na coragem. coragem, quando a gente fala de coragem, não é ausência de medo, né? Hum, Então, o líder, ele tem suas questões, ele tem suas, né, seus medos também, seus desafios, e tá tudo bem, né? tá tudo bem. Reconhecer que nós somos todos seres humanos e ter a coragem de mudar um comportamento, de mudar uma postura, tentar fazer algo diferente para que a gente consiga apoiar as pessoas nesse momento, né? As pessoas hoje estão, Medo todo mundo tem, todo né? mundo tem. E tá aí, ninguém tá, isso não pode ser um obstáculo, né? A Fê tá falando aqui, ó, o contato humano gera pertencimento, é isso, né, Fê? É, É fazer com que as pessoas se sintam conectadas e que elas pertençam a uma equipe, a uma empresa, e que é sustentada por um propósito, por uma cultura, né? E aí a Dinha aqui falando assim, também mostrar que você se preocupa com seus liderados, é isso, né? é, Quando a gente fala de se conectar com as pessoas, é de fato ter interesse genuíno pelas pessoas. Eu gosto muito de um escritor, que é o Han Charan, ele fala isso em um dos livros dele, que agora eu não lembro se é no Pipeline de Liderança ou se é o Líder Formador de Líder, agora eu não lembro em qual desses dois ele falou. Ele traz essa frase que para mim é muito impactante. O líder precisa ter interesse genuíno pelas pessoas. Então, precisa gostar de gente, precisa, de fato, se conectar, de fato, estar aberto, de fato, querer ouvir e querer tirar o melhor das pessoas. Fala muito, a Fê falando assim, o Ranchará fala muito também da importância do líder estar se comunicando com a base, isso, é, né? Não é só com a sua equipe, é com todos, né? A liderança que tem ali vários níveis abaixo, estar conectado com todos, né? Ter abertura, é um pouco dessa postura que você trouxe, né, Andressa, do líder, de circular hoje. Infelizmente não dá, mas circular, né, nas áreas, se conectar com todos os níveis abaixo dele. E ele pode, nesse momento, usufruir, né, de várias ferramentas
tanto para fazer reuniões em grupo, com a equipe, quanto individualmente, né, Andressa? Bom, ferramenta é o que não falta, né? Para fazer telefone, WhatsApp, que a gente pode e deve explorar todas essas ferramentas para manter essa conexão, para manter essa proximidade. É muito importante nesse momento fazer com que as pessoas se sintam próximas, né? Isso é muito importante. Muito Que legal. ótimo, deixa eu ver aqui. Tem mais alguma? Gente, vai colocando suas perguntas, seus comentários, se vocês puderem trazer um pouco, né, a realidade que vocês como líderes estão vivendo hoje, como é que vocês estão fazendo para suportar as equipes que estão remotas de vocês, traz aqui para a gente, né, para a gente debater um pouco qual é a realidade que vocês estão vivendo, porque a gente tem realidades muito distintas. Eu citei aqui para vocês 2 clientes de coaching que trouxeram, né, os seus desafios. Não sei se você tem alguma experiência, Andressa, de líderes que estão vivenciando essa realidade hoje, o que eles trouxeram para você? Você tem alguma coisa? O que mais o sentimento principal agora é isso da distância realmente, né? Então, quando a gente está na empresa, lá, vai, toma um cafezinho, encontra no corredor, as coisas são mais desestruturadas nesse sentido de que talvez não precisa tanto marcar um momento para aquilo. Às vezes acontece de uma forma orgânica. E agora, né, a distância é uma coisa que precisa ser provocada, de novo, nessa linha de que é tudo novo, tá todo mundo improvisando, como é que funciona, né? Então eu acho que esse é uma das dores agora, né? É isso. E aí como criou-se um processo quando estava na empresa, cria outro agora. E também, né, a resposta, que foi a pergunta da Lia, que foi o que você falou, é importante sim esse contato. Falou, às vezes um contato de 5 minutos bem feito, tá ótimo, né? Perfeito. Olha a pergunta do Luiz, que super pertinente. Olha, como vocês enxergam a importância do reforço do propósito nesse momento? Essa pergunta é ótima. Você quer ir ou você quer que eu fale antes? Vai lá, André. Vai, pode ir. Pode ir, Bom, Pedro. é assim, eu costumo pensar, né, e falamos sobre isso com um dos meus clientes de coaching. Na experiência desse meu cliente, eu vou trazer várias realidades, tá, Luiz? É importante, é fundamental a gente ter sempre em mente o nosso propósito e não perder de vista o nosso objetivo. Mas no caso do meu cliente de coaching, por exemplo, ele falou assim para mim, Fernanda, nosso propósito, não é nem propósito, mas nosso grande objetivo neste momento atual, e o meu desafio é fazer com que as pessoas compreendam isso, neste momento é a sobrevivência da organização. Neste momento a gente precisa estar junto, nós precisamos estar unidos com esse único objetivo, com esse único propósito. Então, o que ele trabalhou com a equipe dele? E isso precisa ser feito, é importante, Luiz, a gente falar que essas conversas, elas precisam ser muito transparentes, elas precisam ser muito honestas, bem abertas, principalmente nesse momento onde as pessoas elas estão com várias dúvidas, né? Como é que vai ficar meu emprego? Como é que vai ficar a situação? Como é que vai ficar a organização? Algumas empresas estão mais fortalecidas, outras nem tanto. Mas nesse meu cliente de coaching, o propósito era fazer com que a equipe se mantenha unida e que tenha um propósito de continuar sendo produtivo, continuar trazendo resultado para sobrevivência dessa organização, que é uma empresa de médio porte, né? Então, o objetivo, neste momento, virou esse, né? Então, às vezes, a liderança, nesse momento, vai precisar simplesmente trabalhar esse objetivo nas pessoas de uma maneira muito aberta, muito transparente, e as coisas precisam ser ditas, né? Então, o líder ele precisa manter uma comunicação com a equipe muito aberta de ambos os lados, né? Tanto de falar a realidade que a organização está vivenciando, quanto ouvir para as pessoas como é que está sendo percebido pelas pessoas. E, claro, os valores da organização, o propósito e a cultura, ela permanece, não muda, né? Mas, às vezes, existe algo mais importante nesse momento. Um objetivo mais importante nesse momento, que é, às vezes, a sobrevivência da organização
Não sei como é que você vê isso, Andressa. Eu concordo muito com o que você falou, Fê. O propósito ele tem a ver com o quem mais, né? O quem eu impacto além de mim, ou o quê. Então, nesse momento do quem mais, na verdade, e eu, né? Então, reforçar o propósito é muito importante e quando enxergar que a equipe tá difícil, como não, né? Tudo completamente diferente. Eu acho que por isso a importância do líder, ele é, né, é o guia, não tem jeito, né? Então, quando eu como líder tô me sentindo, tem que me colocar no eixo de novo e puxar minha equipe sempre para cima, assim. Nosso propósito, claro que estamos operando em outro sistema agora, mas o nosso propósito, por que a gente está aqui? Então, vai lá de novo também, qual que é o propósito dessa empresa? Então, tenta Resgatar sempre de tentar. alguma forma, né, Andressa? É isso, né? E se eu pudesse, claro, assim, todos os 4 pilares da liderança, né, são importantes e a gente precisa, como líder hoje, cuidar muito desses 4 pilares, né? Mas se eu tivesse, assim, que trazer um que é, neste momento, essencial, importante para que vocês líderes, nós líderes, que a gente foque nesse momento, sem sombra de dúvida, é o nosso pilar emocional, né, Andressa? Então, o que que o líder, o que que eu individualmente preciso fazer para me fortalecer emocionalmente, inclusive para trazer essa estrutura para a equipe? É como a Andressa falou, nós líderes, nós somos referência, a gente, né, se a gente deixa a peteca cair, a equipe fala assim, bom, se o meu líder deixou a peteca cair, né, pronto, tá tudo perdido. Então, a gente precisa, como líder, estar muito fortalecido, emocionalmente, se estruturar no seu pilar emocional, então trabalhar a questão da autoconsciência, que tipo de emoções eu estou vivenciando, existe medo, ansiedade, e tá tudo bem, né? Nós Isso. vamos vivenciar tudo isso, mas como é que eu preciso fazer para me fortalecer, para fazer a autogestão dessas minhas emoções? Porque se eu não trabalho as minhas questões emocionais, eu com certeza vou ser um líder que vou passar essas questões, essas inseguranças para minha equipe, né? E se eu não trabalhar esses 2 pilares, né, que é a autopercepção e a autogestão, eu não vou conseguir trabalhar a empatia com as pessoas, né, para entender como é que elas estão e fazer também a gestão dessa relação com os meus liderados. Que tipo de emoções os meus liderados vão trazer também? Que tipo de apoio eu, como líder, preciso dar para esses meus liderados nesse momento? Qual é a atitude mais adequada? Só que começa por mim, né? De É novo, põe isso. a máscara de oxigênio primeiro em você, Isso. se estrutura emocionalmente e também de novo, né? Se você tiver alguma vulnerabilidade, alguma insegurança, tá tudo bem também você compartilhar isso com a sua equipe, as suas frustrações, suas ansiedades, eventualmente medos que você como líder pode ter. Manter essa comunicação muito aberta e fluida com a equipe é importante também, para que isso tudo flua, né? E aí, claro, tudo se conecta a partir da estrutura emocional, trabalhar a questão do espiritual que tem a ver com o propósito Com da propósito. organização, com os valores, os seus próprios valores, os valores dos meus liderados, não deixar que isso se perca, né? O quanto eu preciso estar o tempo todo alinhando, quanto eu preciso estar alinhado com essa cultura e com esses valores da organização também, né, Andressa? É. E falando nisso, né, do autoconhecimento, né, Fê? Esse é, inclusive, é o trabalho da Iluminata, né? E a gente também, como consultor, como coach, é o que a gente faz, né? Exato. Eu acho que o autoconhecimento não né, me conheça, ponto. Não é, essa é uma É um processo que não jornada. tem fim. Você vai se conhecendo, vai entendendo como funciona, o porquê você age daquele jeito, não tá bem, vamos mudar, como fazemos isso. Então,
não é assim uma coisa que, eu não vou conseguir nunca. São passos. Aí, Sim. Fê, ó, fazer o enneagrama. Então, Para o e aí, autoconhecimento, pera só um pouquinho. Fechar aqui que tá uma iluminação aqui. Fazer o enneagrama para se conhecer, né? Os sim, cursos de tem PNL para trazer o autoconhecimento. Tudo isso é como. importante. Eu sempre falo que o processo de autoconhecimento não tem fim. A gente vai estar velhinho e a gente vai estar É, se conhecendo e descobrindo coisas. Porque assim como tudo à nossa volta está se transformando, nós estamos em eterna transformação, né, Andressa? Então a com gente vai estar o certeza. tempo todo descobrindo novas formas de atuar, novos comportamentos, novas atitudes, novos pensamentos. Se eu estou em transformação o tempo todo, eu vou estar me descobrindo e me redescobrindo a vida inteira, né? É verdade. E aí pensando assim, né? Pô, mas também é uma jornada que eu vou começar e não vou terminar nunca. Não, também não é essa a intenção, né? É Perfeito. eu me orgulhar do que eu fiz até aqui. Então, por exemplo, se eu estiver lá com 80, 90 anos de idade e eu for olhar o que as pessoas, que sensação eu deixei nas pessoas, que relações eu construí, onde eu mudei. É isso, é eu olhar para trás e perceber que eu tô agora melhor do que quando eu cheguei, né? Então é isso, não é, é uma caminhada e saber que hoje você vai fazer o possível para ser melhor do que você foi ontem. E é assim, Isso. vai um passo de cada vez. É isso, é isso. Eu sempre falo assim, Andressa, se eu hoje for 1% melhor do que ontem, tá ótimo. E eu Tá gostei ótimo. na hora que você falou, me provocou uma reflexão bem legal, assim. Você, como líder, refletir também qual é a marca, a impressão digital que você está deixando nas pessoas, né? Que legado você está deixando, principalmente nesse momento. Eu tenho uma amiga minha que ela falou assim, ela tem 2 filhos, e ela falou assim, Fernanda, nesse momento está sendo um grande desafio. Ela tem um filho de 6 anos e outro de 12. Está sendo um grande desafio. Primeiro, conviver, né, com essa realidade de estudo, etc. Eu trabalhando e os meus filhos dentro de casa estudando, fazendo aula, etc. Mas como que eu, como mãe, preciso ajudá-los e trabalhar neles também para que eles se lembrem deste momento atual como um momento lá no futuro. Pô, que legal que foi aquela fase que a gente estava, né, em quarentena e todos convivendo dentro de casa. Qual é a impressão digital, né? Qual é a lembrança que essas crianças elas vão ter do momento que elas estão vivendo? Depende muito de como os pais vão atuar, de como os pais estão lidando com todas essas questões. Aí eu trago um pouco isso para a liderança também. Que tipo de lembrança, que tipo de marca, que legado que eu, como líder, estou deixando para os meus liderados deste momento? Eu fui um líder que apoiei, eu fui um líder que ouvi, eu fui um líder que acolhi, porque as pessoas estão precisando de acolhimento nesse momento também. Que tipo de legado eu estou deixando, né, Andressa? Faz Nossa, sentido? é o sentido de tudo. Para mim, isso do nosso do legado, do propósito, é, é o que, aí já falando sobre mim, é o que me faz seguir cada dia tudo que eu penso, que eu faço, que eu erro, que eu volto, faço diferente. E é isso, é pensando no que é lá na frente, é nesse caminho lá na frente, sabe? Perfeito, perfeito, perfeito. Ó, tem um comentário aqui do Marcelo. Sem trabalhar os 4 pilares da liderança, o processo de transformação fica muito limitado e chega uma hora que sem trabalhar o O corpo, por corpo. exemplo, não conseguimos sustentar a É. transformação, né? Então, quando a gente fala do pilar físico, o nosso físico, ele é o nosso tanque de combustível, né? Se eu não tô também fisicamente forte, fortalecido, e quando a gente entra aí no pilar físico, a gente entra em questão de alimentação, atividade física, qualidade de Uhum. sono, que sono interfere muito no pilar emocional também.
né? Então, está tudo conectado quando a gente fala desses 4 pilares, né? Então, o pilar físico, ele é a sustentação também para que eu trabalhe o emocional, para que eu trabalhe meu espiritual, que é a conexão com propósito, valores, e o meu mental, né? Como é que eu trabalho o meu mental, o meu mindset, para que eu esteja extremamente conectado com essa minha equipe, né? Exatamente. Eu acho que isso, entendermos que é essa pressuposição da PNL, né? Que é corpo e mente conectados formando um único sistema, né? Então, eu entender que sim, o meu corpo é a Fê, criamos verdadeiras couraças, criamos. Só para, de novo, dizendo sobre mim, eu fiz uma cirurgia aqui, eu não sentia essa parte aqui, era tudo dormente. E aí, depois do despertar no Chantal, Ah, que legal! e várias coisas que aconteceram, e como o Marcelo diz, fichas que caíram, eu voltei a sentir. Então, assim, o que isso aqui queria me dizer? Era um sinal do meu corpo querendo me dizer alguma coisa. Então, sim, o nosso corpo carrega o nosso pensamento, as nossas emoções. Claro que não todas as doenças, mas muitas delas acontecem pela forma com que a gente encara, né, a Perfeito. vida e como deixamos isso ficar aqui na gente, né? Então, Exato. Tem um não é livro, um. inclusive, né? Tem vários livros, mas existe vários livros que correlacionam, né, Andressa, as doenças físicas e os sintomas físicos com o aspecto do mental, com o emocional, o quanto boa parte das nossas doenças e até desconfortos no nosso corpo está ligado em alguma questão emocional, mental, né? Tem muito. Legal, Tem. legal, muito bom. Tem mais Ah, algum comentário aqui? Gente, Claudinha, vai a trazendo minha aqui seus dupla. comentários, gente. Gente, é um tema muito extenso, é um tema que dá para a gente ficar falando, né, Andressa, horas e horas e horas. A ideia não é a gente hoje esgotar tudo sobre esse tema, mas a gente pode, inclusive, voltar, se vocês acharem que é legal, né, e se aprofundar um pouco mais em alguma dessas questões dos pilares. Mas tem muita coisa para ser falada, né, Ah, Andressa? é um assunto incrível, né, Fer? Eu acho que falando de liderança, não tem como não falar da gente, né? O como Uhum. é isso, o quanto eu me conheço, o quanto eu estou disposto a, a mudar, a entender que tá tudo bem, né? Tá tudo muito interligado, né? Eu acho E que a gente tem que trabalhar falar mais. bastante esse momento, né? Tem que falar muito mais. E Mais, assim, outras lives. outras muitas lives, né? A Fê trazendo assim, ó, me identifiquei agora, é uma região de raiva na cura de trauma que tive que tratar, isso também, né? Estava É, mordendo a boca por dentro. É isso aí, Fê. A gente às vezes somatiza e é todo um processo de autodescoberta, né? De você começar. Acho que esse é o momento, né, Andressa, para mim, eu sempre trago o que de bom a gente tira de cada momento, de cada situação, de cada. é, por exemplo, o que a gente pode tirar de bom dessa situação da quarentena, né? Eu acho que é um momento em que o mundo está precisando dar uma parada, uma respirada, né? E individualmente todos nós precisamos fazer uma autorreflexão de como é que a gente vem atuando, como é que nós estamos, se conectar consigo para depois querer se conectar com o outro. A gente não cria uma conexão, e isso é legal, né? A gente falou trazer para a liderança, a gente não cria uma conexão com as pessoas se antes de mais nada a gente não se conectar conosco. E isso começa com a busca do autoconhecimento. Não tem outro caminho, né, Andressa? não. Eu preciso me conhecer como líder, entender minhas limitações, para saber para dar o melhor de mim para as pessoas. Então, o líder, ele é servir, é se doar. Faz sentido? Total. Muito. E tem também, acho que alguém lá em cima falou, então é como eu faço o outro se sentir. Ser líder também é isso, né? É isso. É uma posição
É uma que todo mundo olha por todos os lados, né? Então, e a importância é muito grande, é vital, né? Uhum. Então, sim, tá tudo certo. Entender que pode melhorar, que não tá bom do jeito que tá tudo certo. Estamos todos assim, na verdade. Então, tá tudo certo. Pedir ajuda, tá tudo certo. É isso. E aí o meu cliente de coaching, aquele que eu citei, ele falou assim, Fê, sabe o que que me ocorreu? A ficha caiu para ele. Eu não posso dizer para minha equipe que nós estamos todos no mesmo barco, porque não estamos. E aí eu fiz essa mesma cara, Andressa, eu falei, me fale mais, porque eu achei interessante. Mas olha só que fantástico. Fê, quando a gente está no mesmo barco, a gente está enfrentando exatamente a mesma situação, a mesma realidade. E o que me ocorreu é que cada um dos meus liderados está vivendo uma realidade diferente da minha. Eu tenho uma realidade dentro de casa, no meu home office, as minhas questões, as minhas emoções, as minhas inseguranças, os meus anseios, os meus medos. Mas eu não posso partir do pressuposto de que as pessoas também estão vivendo a mesma realidade que eu. Eles não estão. Algumas pessoas estão super bem, outras não estão tão bem. Algumas pessoas estão enfrentando uma realidade dentro de casa super, né, uma relação com a família super saudável, outras nem tanto. Então, não, a gente não está no mesmo barco. Cada um está vivendo essa tempestade num barco com realidades um pouco diferentes. E eu, como líder, tenho a obrigação de apoiar essas pessoas. Olha que Que legal, lindo, que né? lindo. E aí eu falei assim, faz todo sentido, realmente, né? Não estamos todos no mesmo barco, porque cada um está vivendo uma realidade diferente e eu, como líder, preciso estar sensível a essas coisas. Nossa, muito. Que clareza. Que Não é? clareza, né? Perceber isso. Olha, esse. Perfeito. Ai, Andressa, eu queria ficar aqui muito mais com você, Vamos conversando, ficar. falando. Renova. Né? A gente vai fazer outras lives. Mas eu queria passar aqui alguns recadinhos antes da gente finalizar. Primeiro, né, que a gente aqui da Iluminata, a gente tem um calendário semanal de lives que a gente está propondo aqui para vocês no Abril da Transformação. Então, vou passar rapidamente alguns temas que a gente tem abordado. Toda segunda-feira, às 8 horas, a gente tem práticas da consciência plena. Às 19 horas, temos os temas das escolas de desenvolvimento de pessoas. Nas terças-feiras, às 19 horas, escola de Enneagrama. Quarta-feira, 19 horas, escola de hipnose. Quinta-feira, 19 horas, escola de PNL. E sexta-feira, hoje, né, que são os temas da escola de liderança. Então, pessoal, quem ainda não segue Iluminata, segue, acompanhem as lives, tem muito conteúdo, muita coisa legal para ajudar vocês, líderes ou até não líderes, né, nesse processo de transformação, de autoconhecimento, de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Deixa eu ver aqui mais de outros. A campanha. Da campanha. Gente, batemos a meta. Fala aí, Andressa, da campanha. É uma campanha. Agora a gente tem uma nova meta. A nova meta. Essa é uma campanha que a Iluminata criou para, nesse momento, ajudar quem mais precisa, né? Então, fizemos uma meta inicial de R$ 5.000 que vão ser revertidas, já vai ser retida em cestas básicas para quem realmente precisa. E agora essa nova metona, R$ 10.000, mas eu não tenho a menor dúvida de que a gente consegue. Vamos lá. Porque, de novo, 10 mil. Porque, de novo, qual é o nosso legado aqui, né? E são contribuições a partir de, acho que a primeira é R$ 40, se eu não me engano, nosso fazer pelo outro no momento que a gente pode. Exato. Então vamos lá, gente. Se vocês quiserem contribuir, né? Então entra lá no perfil da Iluminata, tem a ação, a cidadania. A gente tem aí uma nova meta para bater de R$ 10.000. A gente já bateu a primeira meta.
Acho que nosso papel hoje é apoiar aqueles que mais precisam. Isso tem tudo a ver com a questão da liderança, né? De apoiar as nossas equipes no que de fato eles precisam. Para isso, eu como líder preciso alinhar expectativas, ouvir as pessoas para saber qual é a melhor forma de eu atuar, né? Lá em cima, a Fernanda tinha feito um comentário da liderança situacional. E é isso mesmo, né? Eu, como líder, preciso me reinventar agora. Qual é a melhor forma de eu apoiar e ajudar as pessoas nesse momento? Então, eu preciso me adequar e me adaptar a cada um dos meus liderados para tirar o melhor deles, para fazer com que eles continuem sendo produtivos, para que eles continuem engajados, motivados. Então, não existe uma outra forma que não seja a gente... eu, como líder, me adequar, me adaptar à expectativa e à necessidade de cada um individualmente, né, Andressa? Faz sentido? Não estou te ouvindo, Dê. Acho que a Andressa travou lá. Não tá ouvindo? Ficou mudo? Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente tem ainda alguns minutinhos finais. Antes que a gente já complete uma hora aqui de live, né? E aí a gente vai finalizar. Se vocês tiverem algum comentário, coloca aqui. Obrigada, Patrícia, gratidão por você estar aqui também. Liderança se aprende, se aperfeiçoa diariamente, é isso aí, Patrícia. Eu sempre falo que não existe uma receita de bolo. Às vezes a gente fica muito preocupado, né, em ler livros. Quais são as 10 atitudes? Aprenda a sua forma de liderar, aprenda qual é o melhor estilo de liderança para a equipe que você tem, porque de fato não existe uma receita de bolo, não existe uma única forma de fazer. Acho que a Andressa caiu, que pena. Andressa, pede de novo aqui, eu vou te colocar, só para você, vamos lá, para a gente se despedir, né? Vamos entrar aqui. Então, a gente tem mais 1 minuto e 50. Ah, voltou? Voltei, caí, mas levantei. Não podia finalizar sem você. Andressa, deixa aqui alguma mensagem para as pessoas. Muito obrigada a todos que estiveram aqui nesse momento com a gente. Eu acho que a mensagem... Desculpa, Fê, se eu vou repetir o que você falou, mas é uma jornada, autoconhecimento é uma jornada. A gente caminha nela ao longo da vida. Então, tudo bem entender que eu posso ser diferente. Tá tudo Exato. bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não precisa seguir um modelo, né, Andressa? Basta assim, eu falo assim, seja verdadeiro, seja você, e você vai descobrir a melhor forma, né? E eu costumava sempre, né, quando eu pedia aquele feedback para minha equipe, costumava sempre perguntar, tá funcionando para você? Se não tá, qual é a melhor forma? E aí tentar também adequar alguma coisa em você para que você consiga atender a expectativa e tirar o melhor das pessoas, né, Andressa? É isso aí. Legal. Sempre em mente o nosso propósito. Perfeito. Gente, obrigada por quem ficou conosco até aqui. Obrigada, Andressa, por essa troca, por esse bate-papo. Vamos fazer outras lives, porque esse tema não finaliza. E eu queria aqui deixar um agradecimento, então, para vocês. Um beijo. Beijo. E até segunda, às 8 da manhã, que a gente tem live. Beijo, Andressa. Beijo. Obrigada. Eu que agradeço.